Olá pessoal, estamos de volta com o nosso Fora da Curva e hoje eu e minha colega Sueli Mesquita temos o prazer de receber duas grandes profissionais da área da psicologia, da educação, que é a psicóloga Ana Maria Nogueira e a Amanda Machado, educadora, pedagoga, a Severino da Escola Casinha Verde, né, como ela mesmo colocou, para a gente debater um assunto que está sendo bem falado nas famílias, nas escolas, entre as crianças e adolescentes, que é essa nova lei, essa regulamentação que retira o celular da escola. Então nós vamos falar um pouquinho do porquê dessa lei, as consequências dela, as positivas e até as negativas, e também como fazer com que essa lei, que infelizmente não precisava ser imposta pelo Estado, né, poderia ser algo nosso mesmo, pode ser eternizada para dentro de casa também. A gente levar isso como um hábito, como um costume. E aí, quero, Sueli, que você faça as boas-vindas aí e já comece esse bate-papo. Obrigada, meninas, por estarem aqui com a gente nesse momento, assim, eu acho que esse momento foi um marco, né? Sim. Onde a gente teve que parar e entender qual é o prejuízo que a questão do uso de telas estava e está causando Sim. nos nossos meninos, né? Nos Sim. nossos estudantes, filhos. E aí eu queria começar com você, Ana, falando sobre essa questão dessa necessidade de ter que virar uma lei, né? Por que isso teve que acontecer? Como é que está acontecendo? Enfim, aí a gente vai desdobrando isso ao longo do programa. Sim, primeiro eu queria muito agradecer o convite, eu estou muito satisfeita. A gente já tem conversado bastante a respeito disso e finalmente essa lei chegou. Uhum. Não precisava, né, gente, ter vindo como lei. A gente já devia ter tido essa iniciativa antes, como família, como escola, como sociedade. Mas a lei foi muito, muito bem-vinda. Os prejuízos, eles estavam em todos os níveis. Comportamentais, sociais, emocionais, assim, o que a gente estava vendo já e está vendo de patologia nas crianças, e nos adolescentes, especialmente as pessoas que têm um comportamento um temperamento mais introvertido, ou que já têm alguma tendência à ansiedade ou à depressão, ou seja, um nível de isolamento social foi crescendo, uma substituição de atividades que antes eram majoritariamente presenciais, cada vez mais foi assumindo um formato online. As crianças e os adolescentes relatam cansaço, uma exaustão mental absurda, um excesso de estímulos que eles não dão conta de administrar. Uhum. E aí é onde fica impactado na aprendizagem, muito estímulo, e aí a Sueli vai poder falar isso mais pra gente, e a Amanda, quando eles não conseguem prestar atenção, porque não tem uma atenção concentrada que eles possam fazer com que aquilo se torne algo que eles vão partir para a memória. A gente precisa dar atenção para poder gravar. Deixa eu fazer então um contraponto aí. O que a gente vê, às vezes, são famílias que apresentam uma certa dificuldade em colocar limites. Então, quando a gente fala o que eu já ouvi de algumas famílias, graças a Deus veio a lei, porque eu já cansei de falar para ele que não pode levar celular, mas a gente não consegue lutar contra isso. Então, a lei ela veio, além de pensar nesse prejuízo cognitivo, social, emocional. Eu não sei, eu tive essa impressão, Amanda, eu não sei se na escola teve, que os pais tiveram assim, não, agora é lei. Proibido é proibido. Um respaldo, né? Exatamente, um respaldo para falar que não pode levar. E que se a gente tivesse, talvez, uma questão de autoridade significativa, não vai levar, acabou. Você vê isso também? Eu vi essa fala no consultório. Agora é a lei, então eu não tenho como lutar com a lei, né? Então, assim... E aí? Sim, eu acho que foi necessário, né? Essa lei foi necessária, e além de agradecer o convite, eu quero agradecer esse bate-papo, porque ele é muito necessário também, né? Porque as famílias precisam de entender a importância delas conseguirem se posicionar.
Claro, é obrigação do Estado também protegerem as crianças, né? É obrigação da comunidade, isso inclui a escola. E lá na minha instituição, essa lei já existia. Não pode levar, nunca pôde. A gente sabe desses prejuízos, então a gente já trata isso com os profissionais, com as crianças, né? A gente faz com que elas entendam, né? Que elas estão ali para outras questões, para a socialização, para o aprendizado, para novas experiências, mas infelizmente fazer com que os familiares entendam isso é o mais difícil. Eu ia perguntar isso. Como é que foi, como é que é para vocês, ou como é que era, né? Colocar esse limite. Porque muitas vezes a mãe fala, mas preciso falar, ele precisa pedir alguma coisa, enfim, preciso comunicar. Como é que você faz isso lá na matrícula, lá no início de, não tem isso aqui, e ter esse abraçar da família? A escola tem um telefone, né? Tem um contato para isso. Então, é só ligar para a gente e a gente vai fazer esse caminho, né? Essa ligação. Se for necessário contato com a criança se desloca até a secretaria da escola e fala com a família. E a família entendia isso? Olha, a família tem que entender isso, porque um telefone dentro de uma instituição, ele traz para instituição outros perigos também. Então, por exemplo, como que a gente se responsabiliza com quem a criança vai falar, com qual perigo ela vai acessar, né? Porque a gente sabe que dentro de uma rede existem outros perigos. Então, aqui a nossa especialista Ana aí falou dos perigos que estão aí palpitando, né? Aprendizagem, atenção, irritabilidade, o sono comprometido, tudo isso a gente vê no dia a dia. Mas e o jogo online, onde tem os predadores, né? Então, dentro de uma instituição, a família quer que quem fiscalize o que ela está acessando. Então, na verdade, na nossa instituição não tem essa opção. Então, a família tem a opção de entrar em contato conosco e aí a gente fazer essa ponte, né? Porque a gente está zelando pela segurança. O que importa para nós é isso. E eu acho até que essa questão da própria criança não ter esse acesso ao celular em qualquer momento é uma maneira de primeiro desenvolver a autonomia dela. Sim. Eu estou com alguma dificuldade, eu preciso procurar alguém para resolver, né? E procurar estratégias. Eu falo com a professora agora, eu vou para a pessoa que está ali perto de mim na cantina, eu tenho que saber me expressar bem para dizer, olha, o que eu estou sentindo, eu não estou bem, eu estou passando mal. E isso ajuda também a criança a reconhecer as próprias emoções. Exatamente. Desenvolver recursos. Desenvolver recursos, Sim. né, Ana? Porque agora todo mundo resolve tudo por Exatamente. elas. Então, o fato de você tirar o celular, e aí, dentre outras coisas, ajuda na resolução de problemas. Exatamente. Eu tenho que buscar estratégias. Sim. Ou eu resolvo com o meu coleguinha ali que me bateu, resolvo mano a mano, que era a nossa época, né? Ou eu vou levar para alguém que tem uma autoridade Sim. maior para resolver, uma hierarquia maior. E não ligar para minha mãe, dizer que o menino me bateu, a mãe liga para a coordenadora não está nem sabendo que aquilo começou online. Ali naquele momento. E fora que nos grupos de escola, então, assim, a professora e a diretora, elas ficam sabendo depois, né? Porque aquilo que a mãe recebeu aí pelo celular do filho já foi passado para a comunidade em geral. Sim. E a escola não ficou nem sabendo. Eu queria só voltar numa coisinha sobre essa questão aí da dificuldade de limite dos pais. O que eu via muito? Os pais jogando muito para as outras famílias. Então, como é que eu vou proibir de levar o meu filho de levar o celular para a escola se os coleguinhas levam? Então, ficava uma na dependência da outra, né? Então, eu não consigo colocar o limite, eu espero que a mãe da melhor amiga da minha filha faça isso também, porque aí ela vai me ajudar. E aí, nessa hora, o grupo do WhatsApp das mães não funciona, não. Não, para todo o resto funciona muito bem. Exatamente. Então... E é uma dificuldade isso mesmo, né? Todo mundo tem, como é que eu não vou dar? Todo mundo leva, Isso. Como é que ela não vai levar, ou ele não vai levar? E não é assim que tem que funcionar. Na nossa época era aquilo, né? Você não é todo mundo. Eu não escuto essa frase mais. Eu acho que ela tem um lado muito bom em algumas situações. E quando a gente fala assim, desse respaldo que agora todo mundo tem, a escola tem isso de uma forma assim, verbalizada. E as crianças,
né? Como é que elas chegaram agora? A Amanda até contou um caso bem interessante de como elas chegaram dizendo, olha, não vai ter mais celular. Né? A princípio, houve um movimento de que, nossa, eles vão ficar muito ansiosos, nossa, eles vão ficar muito revoltados, como é que a gente vai lidar com a frustração? Como é que foi lá, Amanda? Olha, eles nunca puderam levar, eles já sabiam que não ia mudar nada na nossa dinâmica, mas chegaram esse ano revoltados, né? Falando que isso era um absurdo, e aí eu perguntei, mas por quê? Vocês não podem levar, vocês não podem trazer para cá. Ah, mas a gente ia poder levar depois, né? Ano que vem ou daqui 2 anos, e assim, já era uma expectativa, né? Uma coisa que eles já estavam, assim, ansiosos para fazer. E assim, que bom que não vão poder levar. Eu espero que essa lei continue, porque eu espero que os pais, os responsáveis, percebam como que isso está sendo positivo e que isso seja usado dentro de casa também. Né? Eu só lamento dessa lei ter sido assim muito em cima da hora, né, em janeiro. Porque eu estava aqui cá pensando, gosto muito da pesquisa, né? Se a gente tivesse tido um tempo de ter dados importantes para a gente ver, olha, no começo, como é que estava esse nível de atenção, Sim. algo mensurável, né? Para a gente ver, olha, daqui a 6 meses, né? Esses estudos vieram de fora, mas no Brasil eu queria ver isso. Só que essa lei começou em janeiro, as coisas começaram a ser ajustadas, mas eu acho que não houve nenhuma uma previsão do Ministério da Educação, não sei se teve, que eu saiba não, para a gente medir o nível de atenção dessas crianças agora e depois, para ter a nossa realidade, né? A gente sabe que a gente não precisa de pesquisa para ver que, nossa, se ele está mais atento, nossa, menos irritado, menos agressivo. Já estão, mas isso é muito assim, que no campo observacional, né? A gente precisava... A pesquisa mais antiga que eu já vi sobre o uso de recurso tecnológico na escola é de 2003, se não me engano, onde eles colocaram metade da sala com laptop, metade não. E aí, nos Estados Unidos, aí já não me lembro mais, e para medir o desempenho escolar. Então, as que tiveram o recurso tecnológico tiveram menor desempenho. Uhum. Nosso cérebro não é multitarefas, né? Então, o nosso cérebro, ele precisa de estar ali atento para que ele faça uma aprendizagem melhor. Ou seja, então, se essa foi uma primeira, e nós estamos em 2025, quantas coisas a gente tem de lá para cá? Uma coisa que eu acho muito interessante, e eu acho que a gente, adulto, pode ver isso nas próprias vidas, nas nossas próprias vidas, que é o esforço que a gente tem que fazer para não checar o celular ininterruptamente é grande. Uhum. Então, a gente está ali gastando do nosso cérebro, né? Eu estou aqui, nossa, será que fulano já me mandou mensagem? Será que eu já recebi? Será que eu já recebi o pagamento? Será que eu já fiz isso? E a gente vai checar isso. O fato de ter o celular no mesmo ambiente em que você está gera uma preocupação que a gente nem percebe, que é um nível de alerta, né? Um nível de alerta. Então, pensa que eles com os celulares desligados ou em casa, não tem que checar, porque não pode. Então, vai diminuir a ansiedade. Exatamente. Eu estava vendo uma palestra essa semana que falava sobre isso, como o celular virou a antiga geladeira, que a gente abria às vezes para nada. Olha, exatamente. E aí o Instagram, exatamente, o povo vai lá para ver o WhatsApp se tem uma notificação, e, enfim, sabendo que não tem, porque eles sinalizam, mas só que como o Instagram, você tem um story novo, já a Amanda postou um negócio, deixa eu ver o que é. E ali eu já passei mais 7 minutos e nem sei o que eu estava fazendo mais, e eu vou me perdendo dessa forma. Isso por causa dessa facilidade, né? Por causa dessa coisa instantânea que eu tenho ali na mão. O que você fez na última meia hora, se você está com o celular na mão? Eu não sei. Exatamente. E o tempo vai, né? E o estímulo aumenta, porque a gente está ali com o cérebro sendo bombardeado, né? E isso para aquela criança é muito intenso. E eu espero que também esses debates não parem no celular, né? Porque a gente tem o estímulo do jogo, o estímulo do YouTube, né, a televisão. E é claro que nós não estamos aqui falando que ninguém pode ter contato com tela nenhuma, né? Nós precisamos falar de uma moderação, né? Sim. É isso. E assim, eu tenho ouvido alguns questionamentos, né, mais polarizados no sentido de que,
vocês estão tirando os celulares das crianças, mas isso é um caminho sem volta, porque a gente não pode tirar porque eles estão inseridos nesse contexto, né? Então, acho que é isso que a Amanda está falando. A gente não está falando de não ter, Sim. mas cada um o seu quadrado, né? O ambiente de aprendizagem é ambiente de aprendizagem. E de né? convivência. Mas aí eu acho E que de entra um pouco no que a convivência. gente estava conversando antes de começar a gravar, que aí é uma questão que eu falei até que eu acreditava num futuro próximo, aí vocês me trouxeram a novidade, eu estava desatualizado. Definitivamente, por tudo isso que a gente está falando, a gente consegue perceber o celular com efeitos semelhantes a um de uma droga. É uma Sim. droga. Né? A partir do momento que me estimula tanto cognitivamente, né, neurologicamente, se torna uma droga. E é. E para as crianças, mais claro, mais claro ainda, e a gente tem sintomas muito claros dessa restrição em alguns momentos. Uhum. Você estava até falando sobre isso, pode compartilhar com a gente. Tem um nome Sim. já, né, Isso. Ana? Exatamente. O nome se chama nomofobia, ainda não está nos critérios diagnósticos, mas em breve, Certamente irá. exatamente, A gente É. acredita muito que nisso. são os sintomas que a gente tem quando a gente é privado da tecnologia. Então, as pessoas hoje que têm vício na internet, e nós no consultório vimos isso imensamente em crianças e adolescentes, adultos, evidentemente, até idosos. Não sei se vocês têm reparado Sim. isso. Né? Então, esse vício caracteriza o quê? Pela dificuldade de você aprender a controlar o seu uso. Pela dificuldade de você interromper. Então, aquilo que os pais se queixam assim enormemente, que sai do celular, sai, só mais um pouquinho, só mais isso. Né? A dificuldade de você poder criar uma norma, aquilo, gera uma dependência, ou seja, tem gente que não dorme. Eu tive um paciente uma vez que ele emagreceu durante as férias 5 quilos. E férias de julho, no Brasil. Por quê? Porque ele ficou dentro do quarto 24 horas no eletrônico. Então, pessoas esquecem de comer, de dormir, que dirá de fazer suas tarefas, né? Então, com o estímulo gerado e com a secreção de dopamina, né, dando prazer para eles o tempo inteiro, qualquer outra atividade é entediante. Exatamente. E tem um outro aspecto também que há um caso no consultório que eu tive que intervi em relação a isso, a agressividade, né? Não é só peraí um pouquinho, quando a mãe tira Sim. e aí ele tem umas crises de Rompante mesmo. irritabilidade descompensadas que nitidamente você vê, gente, é como se estivesse tirando uma droga, uma né? droga, né? Quando Mas tá tivesse tirando mesmo, né? crise de abstinência, É. né? E você tem visto assim no Olha consultório? só que interessante. A gente usa muito a palavra abstinência também para a questão tecnológica, né? Quando se trata, na verdade, da questão do abuso de substância, mas a gente pega emprestado o nome, por quê? Você vai ter, essa nomofobia fala sobre isso. Sobre quais são essas sensações que o seu corpo traz e que a gente está vendo no comportamento dos meninos. Muito isso, né? Consegue enumerar, assim, didaticamente, assim, número 1, procrastinação. Sim, sim. Você consegue fazer essa listinha assim? Sim, se a gente for parar para pensar. Então, em primeiro lugar, dificuldade de ter um controle sobre o uso daquele aparelho. Uhum. E aí você programa. Não, quanto tempo você precisa? Não, peraí. Eu gosto muito dessa pergunta. Eu acho que essa pergunta é respeitosa, né? O menino está jogando videogame, quanto tempo você precisa? Quando acabar isso. Então, antigamente o videogame tinha fase. Então, acabou a fase. Depois eles passaram aos jogos online. E aí as crianças falavam, não pode terminar na meio-dia, mamãe, para ir almoçar, porque os meus colegas estão lá e eu tenho uma função. Então, a tecnologia vai criando sistema de vícios, né, que ativam o sistema de recompensa do cérebro. Então, se a gente for pensar nos vídeos curtos, sejam eles quais forem, TikTok, Shorts e Reels, eles vão fazendo com que nada tenha fim. Então, se a gente for parar para enumerar, então, procrastinação, certamente, e a gente vê isso em todas as faixas etárias, eu tinha que fazer X coisas em meia hora. Em meia hora você consegue fazer algumas pequenas tarefas, só que você não fez. Por quê?
deixa eu só checar meu WhatsApp, deixa eu só checar meu TikTok, meu Instagram, e isso gera um comportamento circular, né? Ou seja, uma E o dificuldade... próprio algoritmo já vai te dando... Você está vendo sobre sofá, Exatamente. aí ele vai te dando sofá, capa de sofá, estofamento, decoração. E quando você vê, já passou meia O algoritmo hora, foi Não, produzido passou meia para hora, isso, não, né? passou duas. Passou 2. Porque eu ouço de pacientes adultos, os meninos também, mas os adultos, que, vamos dormir 10 horas da noite, beleza. Aí tinha, quando eu olhei, era 1h30 da manhã. Exatamente. Eu não reparei. E você o ficou relógio, fazendo o quê? Isso, e o relógio está ali em cima, né, do celular mesmo, tem um relógio, e passaram-se, e é um roubador de tempo mesmo, você não percebe. Vou falar porque eu já fiz também, gente, né? Não vamos falar aqui, Nós ó, sabemos disso, né? todos nós. Já Estamos fiquei ali inseridos, né? Não, eu falo, é um vício que eu tenho um grupo do WhatsApp do futebol. E aí, super quarta do Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil. O jogo acaba 11h30, mas começa, principalmente quando os times se enfrentam, Flamengo e Cruzeiro, Isso. Cruzeiro e Atlético. Os Aí, comentaristas. os comentaristas, exatamente, que vão analisando, buscando Aham. vídeo para mostrar que foi pênalti. O jogo já acabou, tem 2 horas. O Gabigol já tá dormindo e a gente tá lá Sim, Analisando falando, cada analisando tudo detalhe. até 1h30 da manhã. sim. Então, e você nem percebeu. E eu falo isso, agora falando pessoalmente, se alguém tomasse meu telefone e falasse, Tine, quanto tempo você está conversando assim? 40 minutos. E deu Não, 2 verdade, horas. mas já E tem deu muito mais 2 horas. tempo. Então, assim, é impressionante como isso Exatamente. acontece mesmo. Essa falta de percepção do Total. tempo, né? Total. Deixa eu só falar um pouco sobre a questão do que você pediu para enumerar. Então, vai desde os prejuízos que são para as questões pontuais, né, que a gente chama no déficit de função executiva, né? Então a pessoa não consegue planejar, ela não consegue se organizar, ela não consegue ali identificar que se ela está fazendo aquilo, ela vai ter aquilo para fazer depois e depois, ou seja, fica tudo muito nebuloso. Mas as questões emocionais, ou seja, aumento de irritabilidade, que a Amanda tem falado bastante, né? Aumento de irritabilidade, ansiedade, depressão, e os comportamentos sociais. Uma inibição de comportamento, que é o que a gente fala sobre crianças com baixíssimas habilidades sociais, né? Muitas já têm um temperamento que é mais introvertido ou que tem aquela característica da timidez, mas que a gente vê que teve um prejuízo enorme. E aí os pais sempre perguntam assim, Ana, até que ponto eu respeito e até que ponto eu forço? É uma excelente pergunta, né? Exatamente, eu acho essa uma excelente pergunta, porque é muito tênue a linha. Na verdade, nem respeita demais e nem força demais. Né? Quem é o seu filho? É uma criança que é extrovertida, é uma criança que tem facilidade de relacionamento e está ali na tela ou por falta de estímulo externo, né? Ou seja, alguém que fale assim, vamos ali, vamos jogar um jogo de tabuleiro, ou vamos jogar a bola lá embaixo, ou vamos ao supermercado comigo, ou qualquer outra coisa. E essa criança facilmente ela vai interagir com outras pessoas. Então, é uma criança que a gente pode dizer, né? Você tira daqui, ela consegue se jogar, ou é uma criança que tem mais dificuldade, que você tem que fazer a inserção dela naquele grupo de uma maneira natural. Então, você vai respeitar limitando, que é um desafio, mas se você presta atenção no seu filho, se você conhece seu filho, o que eu vi no consultório, não sei se eu posso emendar já para vocês, alguns pais entrando em contato comigo quando surgiu a lei, né? Então foi antes da gente começar as aulas, falando assim, tô com medo dele ter uma crise na escola, como é que nós vamos fazer? Você vai estar atendendo? Ou você vai estar à disposição para a escola entrar em contato com você? Né? Eu falo, calma, gente, né? Vamos ver o que vai acontecer. E surpreendentemente, e nós até estávamos conversando sobre isso antes, né? As crianças e adolescentes reagiram muito melhor do que a gente esperava. Exatamente, né? O ser humano é um ser social. A socialização, ela é necessária. Então, eu acho que, na verdade, eles estavam sentindo falta disso, eles precisavam, eles clamavam por isso, mas eles não conseguiam, pelo vício, né? Pelo estímulo. Então, agora, eles vão entender o prejuízo que eles estavam tendo. E a gente está tendo esse retorno, né? Sim.
claramente, assim, a gente percebe quando uma família fala também, né? E o que eu faço? Eu já falei para largar o celular, eu já falei isso, mas também o que essa família está propondo? E a escola agora está propondo um recreio com interação, com socialização, né, com N brincadeiras diferentes que eles estão resgatando, que eles estão inventando, né, até machucados, né? Tem escola aí que o menino não machucava mais. Roxos, né? E agora eles estão machucando de novo, né? Então, é isso, eu acho Mas que é a tão socialização interessante isso, a assim. gente pensar nisso, né? Os meninos estão se machucando de novo. Sim, É. estão ficando Gente, sujos. Estão ficando sujos, estão ralando. Eu tenho vários contatos com psiquiatra, e tenho uma amiga psiquiatra que falou o seguinte, que antes de começar as aulas, a adolescente que ela tratava já pediu um relatório médico para deixar ela usar celular, porque era um apego seguro, apego emocional. Sim. Esperta, Antes né? de começar a aula. Muito inteligente Aí essa ela criança. falou assim, olha que interessante, Sueli. dá para você me dar um laudo para eu levar o celular para a escola, porque é um apego emocional? Sobre isso, eu vi Interessante, muita né? insegurança deles, porque se eu não estou me relacionando com ninguém, se eu não tenho amigos, se eu corro o risco de ser excluída, ou se eu corro o risco de sofrer alguma agressão, eu vou me proteger. Uhum. Então, é o escudo que a gente estava dizendo. E agora, né? Como é que eu vou fazer? Então, medo da solidão, medo de ficar exposto, tipo, tá todo mundo brincando. O que eu vou fazer aqui, né? Sem celular. Medo de não ser bom o suficiente. E aí é uma Sim. questão, eu gosto muito de analisar como era antes e como era hoje, né? Uhum. Como é hoje e onde que isso chega. Antigamente, esse perfil ia para a biblioteca. Sim. Ele ia para a biblioteca, mas a bibliotecária via. Uhum. E a bibliotecária levava para a supervisora, para a coordenadora, ó. Isso mesmo, Tá E Jay. ali. muitas vezes, na biblioteca, um grupo se formava. Exatamente. Para jogar xadrez, né? Exatamente. Para fazer outras Eu atividades. me reconheço com outra pessoa ali, Isso. enfim, beleza, a escola podia atuar também. Sim. Quando eu tenho o telefone, eu passo despercebido, tá Isso. tudo certo, ele não tá Isso. fazendo nada que ninguém não esteja fazendo, ele tá jogando, Isso. tá tudo ok. Normalizou-se. Então vocês, no caso, né, os educadores, não podem atuar da mesma forma que podiam antes. Essa supervisão se torna um pouco mais embaçada. Uhum. Né? Agora, um fato importante é que as escolas precisam ser responsabilizadas agora, né, assim como nós cobrávamos dos pais, as escolas também precisam ser responsabilizadas. O que vocês vão propor agora? Né? Sim, Como nós vamos lidar agora com os conflitos? Porque eles vão aumentar. Isso. certamente. Como que nós vamos lidar agora com o aumento dessas crianças que normalmente são mais antissociais ou que são vítimas de alguma exclusão? Então, a gente precisa ter um olhar mais atento, né? Projetos, para incluir todo mundo, para acolher essa sensação de abandono, para acolher essa sensação de solidão, né? Então, as escolas precisam ter um olhar bem apurado. Também não é só a gente tira o celular e agora está tudo resolvido, Isso até, né? Até porque eles não sabem fazer isso, né? Já vou colocar para as famílias, geralmente a gente faz isso no final, mas cabe a gente colocar isso agora, é seu papel, pai, mãe, coordenadores, conversarem sobre isso. Certamente teremos reunião daqui 1 mês, daqui 2 meses, as escolas gostam muito, né? Reunião de pais. E esse assunto precisa ser levado em consideração. Sim. Quais são as propostas? O que nós estamos propondo? Vai ser o menino levar jogo, vai ser dia do brinquedo, vai ser dia do esporte, dia olímpico, mas o que vai ser feito nesse lugar para que a gente volte, né? Para que a gente tenha um aproveitamento de fato disso. E que isso também seja avaliativo, né? Não só a nota, não só o resultado do simuladinho do Enem que as escolas estão adorando. Sim. Então, isso é importante. Essa fala da Amanda, ela é impecável, porque se a gente for parar para pensar, quantas pessoas foram substituídas pelas telas? Então, a gente está falando da pessoa mãe, né? Que não precisa olhar aquele filho, o que ele está fazendo? Não, ele está ali quietinho no celular. Né? Da pessoa que olha o recreio, então ele está ali quietinho no celular. Então, a escola ela tem que se munir de material humano.
para poder observar essas crianças, para poder observar esses adolescentes. Então, eu acho que vai ter que ter mais gente em colégios grandes, né, Amanda? Exatamente. Mais gente lá para poder trabalhar habilidade de solução de conflito. Exatamente, né? É o foco, que eu acho que hoje é o que mais precisa ser trabalhado mesmo. As questões emocionais, sociais, né? Eu acho que isso precisa de um olhar diferente. E os pais também precisam entender que os conflitos, tudo isso é natural. Sim. Sempre foi, né? Uhum. Isso tinha que estar acontecendo e não estava acontecendo. Porque os pais também vão se desesperar. E vão brigar na escola, e vão tentar achar um culpado, Sim. né? Ou o colega, ou meu filho tem alguma coisa, ou tá vendo, tirar o celular, agora a gente tá cheio de problema. Não, faz parte até da evolução da criança, do desenvolvimento de habilidades sociais. Então a gente precisa também desse tipo de debate, desse tipo de informação, E né? o tipo de escuta, né, Amanda? Porque a criança Exatamente. traz, o que a gente estava falando, Isso. uma visão dela, né? Ai, porque o menino fez bullying comigo, eu estou sofrendo bullying. Então, antes de explodir na escola, vamos entender qual foi o contexto, conversar com a escola, porque antes, né, quando isso acontece, a gente toma muito para, como a gente é mãe, é pai, a gente tá, nossa, mas isso é revoltante, isso não pode acontecer nos dias de hoje. Mas às vezes foi a criança que tem a percepção dela e contou do jeito Sim, dela. exatamente. Né? Eu acho que a gente vai ter que também orientar as famílias em relação a essa escuta da criança, né? Calma, vamos ver como é que isso aconteceu, né? E E não entender que para a criança é tudo intenso mesmo, né? Sim. E que que é injusto, que é intenso. Nossa, que injustiça a professora fez comigo. ou então meu colega fez alguma coisa e a professora não fez nada. É porque o Só nada, brigou comigo, né? ou então até o colega já pediu desculpa, mas não fez nada. Esse nada o nada que ela fez, que é o resolver, não atingiu o que eu queria. Às Ela não vezes fez o que eu esperava. Até por uma questão cultural, né? Na minha Uhum. casa, com meu irmão ou com meus primos, ele fica de castigo, ele fica sentado, e naquela escola a filosofia é diferente. Né? A solução de conflitos, ela é desenvolvendo o diálogo, né? Que é o adequado para a gente criar adultos que saibam resolver de forma saudável. Mas então é a família tentar entender de uma forma mais saudável. O que a gente sabe, né, que é difícil também, porque os adultos também estão adoecidos pela tecnologia. Estão imediatistas, né? Antes a criança chegava com um conflito em casa e a família só ia resolver no dia seguinte, então aquilo já estava mais digerido. Agora não. Ela manda uma mensagem na mesma hora. Ela quer saber o que aconteceu. Meu Deus, o que houve? E aí, às vezes, é uma coisa tão simples e um mal-estar foi criado, ou jogou num grupo de pais ali, e a outra criança também está ali, então gera um desconforto. Então, às vezes, essa lei, né, ela vai vir com muitos debates positivos. Né? E eu acho que essa lei devia ser para os adultos também. Uma dúvida aqui dentro da sua intervenção. Você percebe, você consegue fazer esse alinhamento, ou na verdade essa comparação do atendimento psicopedagógico que você prestava em 2018, do atendimento psicopedagógico que você traz hoje, devido a essas questões, rede social, celular, você percebe um aumento de algo, algum dado nesse sentido? Eu percebo uma influência, a discussão um pouco com baixa consistência. A argumentação que os meninos me trazem são uma argumentação um pouco consistente. Ah, mas por conta de... Sabe esse discurso superficial? Sim. Né? Então, mas da onde você está me tirando isso? Me dê evidências lógicas que quando você discutiu com a sua amiga, ela estava fazendo fofoca. Ah, mas assim... Me dê argumentos consistentes, evidências lógicas. Então, assim, o raciocínio dele ter essa percepção racional, me dê algo palpável, não ficar só no achismo. E eu vejo que a rede social, ela dá muitas influências. Ah, eu opino, eu acho isso, eu acho aquilo, mas baseado em quê? Exatamente. Sim. Essa semana eu estava até discutindo com uma menina isso, que ela falou assim, agora, eu falei, e aí, como é que está esse ano, as amigas, né, amiga, aquelas coisas, aquelas duas meninas do ano passado não são mais amigas. Eu falei, mas por quê? E aí ela contou um caso, eu falei assim, mas qual a evidência lógica que essas meninas falaram mal de você? Ah, foi a minha outra amiga, a terceira amiga do grupo, que veio me falar.
que elas falaram, me botaram até um apelido. Eu falei assim, e aí? Aí ela falou assim, e aí eu fui conferir com elas. E elas falaram, não, realmente, nós demos esse apelido para você. Ela, então não quero mais ser sua amiga. Entendeu? Ela foi lá e buscou uma evidência, Uhum. o que eu achei muito legal. Uhum. Então você vê que é baseado numa consistência. Olha, Ana, eu soube que o paciente falou isso é real? Sabe? Falei, não, a Ana, ela fala, é antiética. Mas eu não vi o contexto, eu não vi a situação, Sim. eu não vi o todo. E essa menina foi lá buscar. Eu estou falando dessa diferença, entendeu? Hoje eles precisam de alguém para falar qual é a evidência lógica. Que atos que você percebeu que te levam a isso? Foi isso, aquilo. Sabe? O que você acha que o outro está vivendo? O que você acha que o outro está passando, né? Por que essa colega ou esse colega de repente fizeram isso? O que eles estão querendo te comunicar? Ou seja, essa questão do ampliar. Se eles porque você tem que buscar os seus direitos. Esse discurso você tá vendo? Aí se enchem de poder, vou buscar os meus direitos. Mas quando eu não respeito o direito do outro, entendeu? É esse discurso raso que faz com que as crianças sejam, adolescentes, sejam mais manipuláveis. Sim, sabe? Eu acho que essa é diferente. Claramente, né? Falei, eu não vou questionar, mas esse cara aí tá falando isso, mas que mais, né? Então eu vou ser feliz, você nasceu para ser feliz. Para ser o que você quer na vida, se quiser. Independente de qualquer coisa. E aí o cara vai ter esse discurso. E a empatia, cadê? Porque a gente só consegue trabalhar a empatia e ter empatia com a convivência. E a tela, ela impede isso. Porque como que eu vou ter empatia com uma tela, né? Eu só deleto. Não é real. Né? Então, a empatia não consegue... A gente não desenvolve a empatia com um aparelho. Sim. Então, a gente percebe isso, né? Eu só penso em mim, eu que tenho que ser feliz, porque aqui está dizendo, né? E eu não tenho como desenvolver isso com esses adolescentes, com essas crianças. E eu percebo isso, que as crianças que têm um maior acesso, né? Elas também são mais cruéis. A gente percebe, é mais difícil de você mostrar o lado do outro ou de desculpar o erro do outro, porque o outro pode estar errado mesmo, mas a gente tem que superar isso, porque o outro está em aprendizado. E aí é difícil aquela criança que tem um contato maior, que a gente sabe pela vivência, ele ter uma empatia, desculpar mais fácil, entender que o outro errou, até já pediu desculpa. E aí a gente percebe claramente que a empatia só é possível com a socialização. Não tem como a gente fazer isso de outra forma. E aí é onde a gente vai começar agora, né? Com essas crianças que estavam completamente imersivas nisso. Não tem outro jeito, é começar de novo. Pensar que uma adolescente no 3º ano do ensino médio, 17, 18 anos, passou a vida inteira com o celular na escola. Sim. O tamanho do prejuízo. Nós já temos uma geração inteira, né? Que ele não se vê sem o celular na escola. E a gente estava comentando antes como que nós todos tivemos retornos super positivos das crianças e adolescentes que a gente trabalha, porque eles precisavam disso. Então, até hoje eu não tive, mas que bom que agora, justamente no último ano da escola, você está tendo. E está fazendo diferença. Eu vou falar para vocês, até confesso também, que eu fiz parte do grupo que ficou muito preocupado. Eu fiquei bem... Na primeira semana eu falei, gente, esses meninos vão fazer manifestação lá, eles vão fazer alguma coisa. Eu já imaginava até os líderes que estavam lá no meu consultório. Falei, esses meninos não vamos entrar, não vamos entrar. Eu não tive essa preocupação porque eu acho que eles só dão conta de fazer manifestação via internet. Pode ser. Para assinar um decreto. Isso, teve baixo assinado, Mas eu esperava. Eu não esperava. Né, todo mundo falando muito dessa questão da irritação, da irritabilidade. Eu pensava que. Mas assim, até então, dentro dos meus 40 e poucos, 50 pacientes ali, o que eu ouvi foi muito tranquilo. A escola hoje é um lugar muito difícil de administrar, aquilo que a gente estava falando agora há pouco, que hoje vocês, né, que estão dentro da sala de aula, administram muito mais problemas emocionais
do que problemas pedagógicos. Ah, Isso sim, continua, exato. isso continua. Né? E as escolas cada vez mais cheias, as salas com 45 alunos de 7º ano, 6º ano, 8º ano, isso vai te dar problema mesmo. Agora, o celular não foi essa questão tão profunda. Quero lançar outro debate aqui, na verdade, orientações, vou pedir muito sua colaboração, porque, como você já sabe, tenho grande admiração pela profissional que você é e pela mãe que você tenta ser. Então, a Amanda é uma pessoa que realmente busca ferramentas e entendeu que vai precisar abrir mão. Às vezes abre mão da unha, né, do pilates, da yoga, mas enfim, como fazer, gente? Como fazer? Como a gente consegue levar essa medida para dentro de casa? Onde que a gente está errando aí e como que a gente consegue fazer com que isso se torne realmente um hábito que a gente não precise. É uma coisa que eu acredito muito, como a gente estava conversando, que vai se tornar CID, vai se tornar DSM, então é uma certeza. É o tempo, mas né? como que a gente faz para não esperar chegar nesse fundo do poço para que a gente tenha medidas de qualidade e reais dentro do que é a sociedade hoje? Eu queria só dizer uma coisa, Amanda, que eu acho importante antes de você, né, responder essa pergunta que foi feita para você. Não, para todo mundo, gente, por favor. Uma coisa que eu acho que eles têm descoberto, porque antes, como é que é ficar 1 hora sem celular? Ah, eu vou morrer. Não, mas agora 2 horas sem celular. Piorou. E eles estão vendo que é possível. Então, eu acho que esse é o gancho que a gente pode ter para levar isso para outras questões da escola. Né? Como outras questões fora da escola. Então, você dá conta de ficar sem o celular no horário do almoço, você dá conta de, depois que terminar o almoço, você sentar para fazer alguma coisa, até para ver uma TV em família, que, né, às vezes isso não acontece, um desenho animado, que eu fico muito preocupada com as crianças pequenas hoje que não veem desenhos animados, que elas veem vídeos de YouTube feito por outras crianças que não têm o menor controle, que não têm o menor... né? Tem só o controle ali que não pode ter conteúdo X ou conteúdo Y, mas assim do que a criança está vendo ali. Então, eu acho que voltar aquilo, né, dos jogos de tabuleiro e tudo, e eles vendo que eles estão dando conta disso na escola, que a família pode aproveitar. Olha, você está dando conta de ficar 4 horas na escola sem celular? A gente precisa saber se os responsáveis vão dar conta de ficar sem o telefone em casa. Né? Porque a gente sabe, a gente escuta das crianças que os pais não param com o telefone. Então, a gente precisa que eles também se reeduquem em casa para trazer isso de volta. É claro que eu estou generalizando aqui, porque a gente sabe que é uma grande parte da população, né? Mas é possível, né? É claro que a gente sempre vai sacrificar, porque existe o ideal e o real. Né? E volto a falar, ninguém está falando aqui de 0 tela. Porque é o ideal, mas né, na minha vida, isso nunca foi possível. Né? Existe a sobrecarga feminina, a gente entra em vários debates para falar sobre isso, mas o meu filho não tem acesso a celular. Tá? Ele não tem acesso a mexer em nada, ele nem conhece TikTok. Um dia ele me perguntou, quando alguém conversou sobre isso, era um relógio. Porque ele não conhece TikTok, ele já viu o Instagram por causa de foto, ele me perguntando... Qual a idade dele, Amanda? Ele vai fazer 5 anos. E aí ele me perguntou, né, alguma foto que a gente estava comentando, eu mostrei, então eu expliquei o que era aquilo, que era um Instagram onde as pessoas põem foto, mas ele não tem acesso. Hoje ele conhece o WhatsApp, porque hoje ele vive entre 2 casas, então às vezes ele tem que comunicar com a pai dele, comigo, então ele usa às vezes para mandar uma mensagem, para responder uma mensagem, ouvir um áudio. Mas eu negligencio outras coisas que são menos importantes do que a evolução do meu filho, o desenvolvimento dele, a pia fica suja, né? Eu deixo de fazer várias coisas para brincar com ele, para jogar com ele, para colocar ele para fazer uma arte, e ensino, né, nos momentos que eu realmente não posso deixar de fazer algo, que ele também precisa ter o tempo dele pintando, brincando com uma massinha, com os livrinhos dele. Então, a gente vai equilibrando isso, né, brincando com água lá dentro do box, eu coloco alguma coisa, eu compro corante, a gente vai usando a criatividade. E eu não convido mais ninguém para ir na minha casa, porque é impossível. Porque eu vou deixando, gente, mas o desenvolvimento dele, para mim, é mais importante. Né? Então, eu também evito usar o telefone em casa.
para que ele tenha o exemplo de que eu não preciso disso. Sabe? É uma coisa muito dolorosa às vezes, porque as coisas se acumulam. Para as crianças pequenas, eu sugiro uma coisa que eu já fiz lá atrás, com meu filho caçula, que hoje tem 17 anos, que é você montar uma caixa. Né? E essa caixa é a caixa que ele vai abrir na hora que ele estiver sozinho. Né? A Amanda foi fazer o que ela precisava de fazer. Como chama seu filho? Jonas. Né? E o Jonas, o que tem na caixa? Aí você vai colocar milhões de coisas que ele pode fazer para a idade dele. Né? Que esse passatempo, ou seja, ali ele vai encontrar em algum, e aí ele vai escolher o que ele quer, então essa autonomia é sensacional, né? Então ele vai escolher o que ele quer dentro de várias atividades, contendo vários estímulos, que hoje com o celular as famílias pararam de pensar, né? Então você vai viajar de avião, então quantas vezes eu já mandei fazer malinha de suporte, viagem, né? Kit né? viagem. Lá em casa a gente tem a caixa mágica, que é com tudo de arte. Ele gosta muito de recortar, de colar, aí cola, joga brilho. Então, nesses momentos também, né, ele pode escolher o que ele quer, ele vai lá, ele mesmo se vira, exatamente para ele ter essa autonomia. E, às vezes, até joga sozinho alguma coisa que a gente já jogou junto, e aí ele ganha dele mesmo, né, porque quer ganhar. E a tela? Às vezes, ele assiste, né, mas quando ele tem que assistir, que seja televisão e que seja um desenho ou um filme. Porque o YouTube, eu também prefiro evitar. E existem bons desenhos, né? A gente tem desenhos com conteúdos muito maravilhosos, com baixo estímulo para certos momentos. Então, à noite, você coloca uma coisa com menos estímulo, né? Às vezes, durante o dia, você pode deixar uma coisa mais agitada e no fim do dia, você coloca de uma outra forma. Então, usar essas estratégias. E tem até, eu acho que foi no Instagram, tipos de desenho onde você tem um ritmo menor, com cores mais leves, né? Então, assim, o próprio desenho animado também está provocando, assim, a gente vai colocar ele para assistir desenho. Mas imagina o quanto que a gente também tem que pensar, né? A questão da velocidade com que aquele desenho roda, né? Porque você também tem uma hiperestimulação. Vamos pensar uma coisa que antigamente, por exemplo, quando surgiu o Discovery Kids, não sei se vocês lembram disso. Sim. Foi na época que os meus filhos eram crianças, os desenhos eram de meia em meia hora. Então, aquela criança se concentrava por meia hora. Sim. E tinha um início, meio e fim. Então, a gente podia dividir o tempo. Filho, então, quanto tempo mais? Então, pode assistir mais esse desenho. Esse episódio. Fazer um combinado com a criança, né? E hoje não existe mais esse limitador, porque vídeos de segundos... Era uma coisa que a gente, né, que os nossos pais não precisavam preocupar. Porque você tinha ali a programação matinal dos canais, né, de televisão, aí tinha à tarde nem tanto, aí TV a partir Colosso, né, que eles assistiam. Então, por exemplo, tinha um desenho que eu gostava muito lá, Os Cavaleiros do Zodíaco. Ele passava 5h30 na Manchete, na Band. Mudou para alguma das duas aí. Eu tinha de 5h30 até as 5h48 para assistir esse desenho. Isso. Depois só amanhã. Acabou. Então eu tinha que correr, fazer o para casa, bonitinho lá, para poder assistir Os Cavaleiros do Zodíaco. Se eu não tivesse em casa, se eu não tivesse assistido, acabou. Aí eu ia sofrer ali, porque eu não assisti o episódio, era legal, era continuidade e tal, pá. Aí você tinha que buscar informação com o colega, né? Mas os desenhos tinham um negocinho legal também, que eles falavam, no episódio de ontem, aí o Seiya ganhou, tal, beleza. Mas só amanhã. E acabou, e eu que tinha que lidar com aquela frustração de não ter assistido. Trabalhava a ansiedade, né? E agora, só amanhã. Agora não, agora eu maratono. Isso. E eu não preciso mais esperar, eu assisto a hora que eu quiser. Né? Então, assim, isso é um controle que antes o pai dos anos 2000, dos anos 80, 90, ele não precisava ter. Ele já sabia mais ou menos, e beleza. Agora não. Agora, se deixar, em 1h30 ele assistiu 2, 3 séries ali. Outro dia estávamos na casa da minha madrinha, e aí o Jonas lá não tem Netflix, né, essas coisas. E aí eu liguei a televisão num certo momento, porque lá é quase zero a TV, porque tem galinha, tem um monte de coisa, então a gente vai sempre pra lá. E aí eu fui e falei, vamos ver se tem algum canal que passa algum desenho. E aí achamos, eu não lembro nem qual desenho. Aí ele queria ir no banheiro, como é que eu dou pause? Como é que eu dou pause? Eu falo, não tem jeito, filho, você vai perder o desenho quando você for ao banheiro. Exatamente. E aí é isso, né? São estratégias que a gente tem que ter.
para minimizar esse impacto. Agora, também, né, ele conhece todos os desenhos, agora tem desenho que ele não assiste à noite. E eu assisto tudo que ele assiste, para saber se é adequado, porque às vezes é livre e não é adequado. Exatamente. Tá? Porque não é porque é livre que é adequado. E aí eu O já... próprio YouTube Kids, que é isso que a gente falou, é livre. A gente teve num determinado momento um debate, vou falar o nome do desenho aqui, mas a Peppa Pig. Foi um desenho muito contraditório, de certa forma, porque tinha algumas questões ali, a forma de brincar com o papai dela, em alguns momentos, enfim. E aí se tornou uma questão e se tornou já um desenho mais observável. Eu estou corroborando com o que você está falando, dessa necessidade da gente ver o que está assistindo mesmo. Exatamente. Por que a gente bate tanto nessa tecla da criança, tenta também falar sobre o adulto, mas a criança é uma esponja. Ela está observando. Ela está observando o tempo inteiro. Eu me lembro de uma vez que você comentou comigo sobre quando o Jonas estava brincando de lavar louça. Ele queria te ajudar a arrumar a casa. Ele está observando, mamãe está lavando louça. A tendência é que ele se divirta brincando do lado dela de lavar a panelinha. Sim. Ali e tudo mais. Tá tudo certo. Então, da mesma forma que ele absorve isso daí, ele está absorvendo você também ali o tempo inteiro. Isso Tenso, que eu ia falar, né? mexendo, A modelagem, isso. né? Nós somos modelos o tempo todo, né? Exatamente. A gente comentando as brincadeiras de adolescentes de fingir que na bolsa ali não é alguma coisa, tinha o telefone, tinha o que quer que fosse ali para imitar o adulto. Então a criança, e eu percebo muito isso, eu vejo isso claramente em algumas famílias, como os meninos compram o discurso do pai e da mãe. Da exaustão, do cansaço, eu estou muito exausto, eu olhando, gente. Aí quando a mãe vem falar comigo, eu falo, tô vendo aqui onde ela achou. Então a criança tem essa necessidade também de adultizar. Sim. Então a gente passa uma ideia de preocupação, de responsabilidade, de compromissos, isso é chique, é legal e tal, e o menino vai copiando tudo. Até porque com o celular você não tem tempo livre. Exatamente. Então você passa a impressão para a criança você está ocupado o tempo inteiro. Que você está ocupado o tempo inteiro. Não, peraí, filho, só resolver isso aqui. Você não resolver nada. Você está vendo o último story que aquela amiga conversando com a amiga, fazendo a fofoca, exatamente. Normal que a gente faz, todo mundo, tudo certo, é isso. Sabe o que eu acho interessante a gente pensar? Porque quando a gente fala em dependência tecnológica, dependência de internet, e o nome que vier aí pela frente para poder classificar isso, né, se eles vão manter esse a gente não sabe, é que tem determinados vícios que a gente tem que tirar a substância. Né, o uso de drogas, por exemplo, né, muito claro. Mas vícios de compras, vícios de uso de internet, problemas com alimentação, você não vai tirar, você não vai tirar alimento, você não vai deixar de comprar, você não vai deixar de usar a internet. É mais difícil. Porque as pessoas que foram contra a lei, elas falaram muito isso, né? Isso que você tinha dito, né, Sueli? Nossa, mas ele é um contrassenso, né? Não é um caminho sem volta. Então, como assim? Na verdade, a gente mesmo entender, nós adultos, sim, como é que você vai fazer uso disso. Então, quando vira uma adição, é que a gente fala, poxa vida, isso vicia mesmo. Então, assim como eu não posso comer doce 24 horas por dia, eu não posso, né? Hoje está tendo uma epidemia, não sei se vocês já viram sobre isso, sobre a adição de café. Então, muitas pessoas viciadas em cafeína. Então, a partir do momento que eu sei que eu não vou ter controle disso, como é que eu vou fazer? Então, é isso, né? Quais os horários e entender, não, você dá conta, você não vai precisar checar. Nossa, mas eu passo uma vida inteira, né? A gente lá no consultório, a gente não olha celular durante a consulta, a não ser que você esteja esperando alguma coisa urgente que você vai avisar para o paciente. Você fica uma hora lá numa consulta sem olhar no celular. Quantas vezes eu recebi, na minha vida inteira profissional, chamadas urgentíssimas, raríssimas. Sim. E é uma coisa que eu acho que esse debate aí, falando de adultos, nosso debate, para não falar, então vocês são contra a tecnologia, vocês são contra as telas. Não, vamos lá. Vou dar um exemplo claro, os aplicativos de transporte. Então, Uber, 99. Muitas famílias olharam aquilo, foram para a ponta do lápis e entenderam que era melhor tirar o carro. Vender o carro. E tá ótimo. Então, nós amamos a tecnologia. Tá tudo certo. Exatamente. Tá tudo beleza. Agora, eu preciso parar e pegar, isso aqui. Qual é o bem, qual é o benefício que está me trazendo, qual que é o prejuízo que está me trazendo, e administrar isso. Acho que a grande sacada do que a gente pode falar é isso. O celular, até onde ele é útil para mim, é ótimo. A rede social é ótimo. Eu já falei disso aqui algumas vezes, eu tenho uma grande amiga que mora na Paraíba. Então,
tem 10 anos que eu voltei para Belo Horizonte, mas a gente mantém um relacionamento muito próximo, eu sei tudo que acontece com a minha sobrinha, que é a filha dela, através da rede social, é maravilhoso. Agora eu preciso ter a inteligência e o entendimento de até quando isso está me dominando. Que é quando eu olho, fui dormir 1h30 da manhã porque eu estava conversando dos jogos do Campeonato Brasileiro. Então eu preciso ter esse domínio, esse entendimento. E o nosso objetivo aqui é esse, né? O celular, nós entendemos aqui como uma questão quase que uma droga mesmo, no sentido de que nos traz prejuízos fisiológicos. Tem efeitos de Exatamente. droga. Então, quando a gente fala sobre isso, é porque entendemos, a gente tem visto isso no comportamento. Quando a pessoa desbloqueia o telefone, o movimento já é involuntário. Ela já abre o WhatsApp, ela já abre o Instagram. E os meninos me falam isso. Às vezes eu faço uns desafios com eles de tirar. Eu falei, vamos remover o Instagram essa semana só, uma semana. Eu falei, Tiene, eu vou lá procurar. Isso. Eu vou lá procurar. Então, por isso que a gente fala dessa questão desse vício, que se tornou um vício. Mas cabe a nós, né, responsáveis das relações, transformarmos isso, percebermos até onde é danoso, ou até onde é benéfico, e traçarmos essas estratégias, Sim. como você colocou da caixa mágica. À medida que a tecnologia avança, eu, como ser humano, também preciso avançar em capacidade reflexiva. Exatamente. De saber até onde Foi aquilo que não aconteceu, né? Exatamente. E é uma coisa não que estávamos preparados. falando de educação, e aí esse é um conceito que eu tenho e eu estou aqui aberto à correção de vocês. Não existe falar de praticidade em educação do ser humano. Não existe falar de facilidade. O iFood é uma facilidade maravilhosa ali, tá? Enquanto eu resolvendo a coisa, vai vir comida. Mas em se tratando de relacionamentos, em se tratando de educação de crianças e adolescentes, falou de praticidade, falou de facilidade, e a gente está falando de problema. Não tem jeito de facilitar. Exatamente, Sim. é o que eu caminho percebo. tortuoso, né? É um caminho difícil Educada a trabalho, mesmo. gente. Exatamente. Se Real. tiver fácil, tá Tem fazendo problema, errado. é isso. É isso. É isso. Vai ser desgastante. E eu acho que as questões que é do próprio desenvolvimento cognitivo são o próprio desenvolvimento do nosso cérebro é uma evolução, é passo a passo. Então o celular ele pula muito essas questões, né? Sim. Quando a gente precisa lá na educação infantil, a criança curtir a terra, né, que a gente está falando, e o desenvolvimento é por etapas, né? Então, o celular, ele corta essas etapas, Exatamente. né? Sim. Então, na E aprendizagem, exatamente. Vivendo, né? Não vendo recortes ali que... E na aprendizagem, assim, você vai construindo uma coisa que vai se sobrepondo à outra. Então, assim, não dá para a gente pensar, existe a parte boa do celular, porque, nossa, realmente hoje a gente não tem... Cheguei de noite em casa e, poxa, em vez de brincar com meu filho, eu vou pedir uma comida, porque o tempo que eu ia gastar para fazer uma comida, eu estou aqui brincando com ele. Isso é um ponto bom. Isso é maravilhoso. Né? Tá Então, é ótimo. disso que a gente está falando. E né? dentro da escola também, né? A tecnologia, ela traz muita coisa boa, muito aprendizado. Hoje a gente pode visitar um museu do outro lado do mundo usando o computador, né? Então, assim, pode um dia, vamos todos trazer o telefone para fazer um trabalho num aplicativo, né? Porque existem aplicativos muito bons. Então, naquele dia, naquele momento, nossa escola que não pode levar telefone, já fizemos isso, né? Agora, existe um objetivo, né, com aquilo. Vamos jogar o jogo tal, porque traz um benefício, um desenvolvimento para aquela criança. E não é que não pode jogar um jogo de lazer também, né? Sem preocupar em aprendizado o tempo todo, porque também isso é Sim, massacrante. A gente tem que preocupar o tempo inteiro em fazer tudo ali de uma forma muito correta, ou com um fim. Mas, assim, a gente precisa entender os limites de tudo. Exatamente. Né? A gente tem a tendência a preocupar só com a estética. E, na verdade, o cérebro, né, o emocional, ele é muito mais importante. Mais profundo. Exatamente. É Não é isso nem aí. talvez mais importante, mas ele é tão importante quanto. É isso. Gente, infelizmente a gente tem que encerrar. Mas estava bom demais, poxa. ficaria aqui. Tinha muita coisa que dava pra gente Poxa, eu trouxe uma aprofundar lista de dicas aqui para todo mundo. Mas, assim, já quero agradecer, tá, pela participação de vocês, foi excelente. Ah, E foi quero uma que vocês delícia. deixem aí Obrigada. alguma Muito consideração obrigada. final aí para nós. Pode começar, Amanda. Eu acho que, eu espero, assim, claramente que as famílias percebam que a gente precisa de um freio, né? De um freio em todas as relações, a gente precisa recuperar muita coisa, né? Em relação
as emoções, em relação aos laços com as crianças, né? Eu não vou falar com os filhos, porque é com os netos, com os sobrinhos, com as crianças em geral. Hoje eu vejo que as crianças não são bem-vindas nos lugares, né? A gente não pode ouvir choro no restaurante que tem play, que tem área kids. Sim. Todo mundo se incomoda, né? A criança às vezes não é bem-vinda no espaço que foi criado para ela, que é a escola, né? Ela não é acolhida. Então eu espero que a sociedade como um todo pise no freio, para a gente entender que nem todo o avanço que estamos fazendo está sendo ou bem utilizado ou positivo. É isso que eu queria deixar de reflexão. Perfeito. Eu queria muito falar sobre a questão do estar presente. Nós perdemos muito esse senso de presença. Então, por que nós 4 estamos tão satisfeitos de estar aqui hoje? Porque neste momento a gente está aqui verdadeiramente. Uhum. Se eu estivesse com o meu celular aqui do lado, eu ia falar assim, gente, só um minutinho, porque eu tenho um filho que não está aqui. Né? Só um minutinho, porque o Jonas isso, só um minutinho, porque... Não. Algum paciente fez isso, ou deu... Então, é resgatar esse senso de estar aqui, porque isso diminui a ansiedade, isso diminui a depressão, isso descansa o nosso cérebro. Todas as vezes que a gente se concentra verdadeiramente por um tempo maior em alguma coisa, a gente tem um senso de presença. Tanto que a mente dos leitores é mais aquietada do que as mentes dos internautas. Então, vamos ficar presente. Show né? de bola. Adorei. Eu queria pedir às próprias famílias para conversarem com os filhos e saberem o que eles estão fazendo na hora do recreio, como é que ele está se sentindo, né? E isso pode ser um gancho, falar, olha, tá vendo, você teve tantos ganhos na hora do recreio, isso pode ser um gancho para a gente falar, vamos diminuir o celular, eu prometo também que eu não vou usar agora, durante 1 hora, eu vou ficar aqui para a gente conversar, para a gente ver um filme, comer uma pipoca, e os nossos celulares vão ficar longe, né? Porque às vezes a gente está assistindo aqui. Esse é o modelo que a gente dá para os nossos filhos, né? Então, aqui o celular está aqui, eu estou assistindo o filme. Peraí, o que ele falou mesmo? Uhum. Eu perdi, né? Então, é isso aí, uma atenção plena, né? E investigar com os meninos, o que vocês estão fazendo? Como é que você está agora que você não está levando o celular? Como é que você está brincando? Olha, tem uma brincadeira assim, a gente brincava de corda. Tem corda na sua escola para brincar? Né? E resgatar essas brincadeiras de infância. Olha, eu vou te contar como é que eu brincava. Né? E a escola com essa visão de resgatar, né? As brincadeiras de roda, as brincadeiras de quando a gente era moleque, vai ter mais ralação, empurra, mas é vida que segue, né? É isso aí. Show de bola. Acho que me tocou muito sua frase, porque é uma coisa que eu trabalho muito lá no consultório, exatamente isso. Às vezes eu posso descer com as minhas crianças ali pro clube ou pro espaço kids lá do prédio, mas eu posso não estar presente mesmo ali. Né? E como você colocou, juntando a frase dessas duas, esse estar presente com o querer a criança ali. Uhum. Porque às vezes a gente faz isso mesmo, a gente tá no mesmo espaço, mas eu nem queria estar com ela. Sim. Eu não tô ali conversando, eu não tô ali relacionando. Uhum. Eu tô aqui conversando com alguém que não está presente, eu estou conversando com a pessoa com alguém que não está ali presente, sendo que perdendo a presença. Às vezes empurrando o filho no balanço. Exatamente. É então eu perdi de relacionar. E aí tem muitos pais que chegam lá no consultório às vezes e falam, não, mas eu levo. Eu falo, mas estava presente mesmo? Uhum. Você estava ali junto? Você estava vivendo a história? Porque é uma coisa que eu falo muito, às vezes até dando um tiro no meu pé, mas eu falo isso com os pais. Falo, o menino melhorou muito, ele tá... Falei, eu não apliquei uma técnica cognitivo-comportamental. Eu só perguntei para essa semana o nome da menina que ele gostava, eu lembrei e falei, como é que tá lá com a Júlia? Aí ele vai e me fala, ele fica espantado de eu lembrar e eu só relaciono, converso do futebol e aí ele melhora assim, maravilhosamente, a mãe adora o meu trabalho. Eu falo, gente, eu só conversei. Eu percebo a mesma coisa. Eu só tô ali com ele. Então é isso aí, deixamos esse recado para vocês. Espero que, por mais que a gente esteja na rede social, que vocês consigam entender, que a gente consiga entender como sociedade, como administrar a rede social é positiva, a tecnologia é positiva, mas existe uma forma de relacionar com ela, e essa era a reflexão que a gente queria trazer para todos vocês, para toda a família. Então, muito obrigado e até o próximo Fora da Curva. Tchau, tchau. É isso aí.